Olá, estamos de volta ao programa Roda de Conversa com o tema Ouvidoria como instrumento de gestão. Estamos ao vivo aqui na Escola Municipal de Saúde, no canal profissional da Rede São Paulo Saudável, e convidamos você que está nos assistindo a mandar suas dúvidas, suas questões no nosso e-mail, canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br. Nesse terceiro bloco, vamos continuar ouvindo como está a organização da ouvidoria no município de São Paulo. E com prazer, nós temos aqui da Ouvidoria Hospitalar, Dr. José Carlos Richman, da Coordenação da Vigilância em Saúde, doutora Cristiane Mota de Faria, e da Comurge, doutor Marcelo Itiro Takano. Super obrigada pela presença de vocês, agradecer imensamente o tempo que vocês estão aqui conosco, discutindo então a ouvidoria. Nós sabemos, não é, Márcia, que a ouvidoria, tanto na Covisa, quanto na autarquia, quanto na Comurge, em especial no SAMU, está em processo de organização, de reorganização. E é nesse aspecto que a gente queria ouvi-los. Então, doutor Richman, primeiro, como é que está dentro da autarquia esse processo de reorganização da ouvidoria? Bom dia, Laura. Bom dia, meus colegas de roda. Bom dia, plateia. Em nome do doutor Roberto Yukihiro Morimoto, que é o superintendente da autarquia, eu agradeço muito o convite para estar aqui nesse evento. Vou resgatar um pouquinho da história. Não é por acaso que a ouvidoria, no âmbito da Secretaria de Saúde do município, nasceu nos hospitais, né? Em 2001, a primeira ouvidoria na Secretaria Municipal de Saúde foi criada na Maternidade Escola da Vila Nova Cachoeirinha. Naquele momento, eu tinha o privilégio de ser o diretor-geral daquele hospital, portanto, eu tive o privilégio de ser o criador da primeira ouvidoria no âmbito da Secretaria da Saúde. E foi lá criado primeiro porque é o único hospital que não estava no PAS. Todos os outros hospitais estavam no PAS, então todas as ouvidorias outras foram criadas 6 meses depois, né? A ouvidoria lá na Cachoeirinha foi uma experiência muito interessante, a ponto que resultou, daquele material todo de ouvidoria, resultou na minha tese de mestrado na Faculdade de Medicina de Saúde Pública da USP, sobre ouvidoria, né? A minha tese de mestrado foi sobre ouvidoria como mecanismo de gestão, como ferramenta de gestão. E aqui cabe já um primeiro comentário, que naquele momento em que eu fiz a tese, eu coloquei no título da tese isso, ferramenta de gestão. E hoje, passados esses anos todos, já 14 anos, né, eu entendo que a gente já pode começar a pensar em avançar. Apesar de todas as pessoas que me antecederam falarem que a ouvidoria está nascendo, apesar do bebezinho da Márcia estar botando a cabecinha para fora agora, apesar de tudo isso, eu acho que a gente sempre tem que ter uma visão de futuro, a gente sempre tem que ter uma visão para onde a gente vai, e eu entendo que eu tenho argumentos muito sólidos para dizer que a ouvidoria tem que caminhar da ideia de ferramenta de gestão para um modelo de gestão. Uhum. Né? Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, modelo de gestão não é uma questão de dinheiro, de quem paga ou quem não paga, quem recebe quem não recebe. Modelo de gestão é uma questão de como a decisão é tomada e a partir de que critério se toma a decisão na administração e para beneficiar quem, né? Então, nós temos uma estrutura hoje no sistema hospitalar que ela é muito voltada para as categorias profissionais. A nossa estrutura hospitalar, os organogramas dos hospitais, eles estão basicamente divididos em 3 estruturas. A estrutura médica, a estrutura da enfermagem e a estrutura administrativa, né? Então, o diálogo entre essas estruturas dentro dos hospitais não é sempre tranquilo, não é sempre harmonioso, né? De uma certa maneira, nós precisamos entender que essas categorias profissionais que formam a estrutura hospitalar, elas disputam espaço na tomada de decisão dentro dos hospitais, né? E uma pessoa, um ente que até pouco tempo atrás não tinha muito espaço na tomada de decisão, era o usuário, justamente, né? Nesse sentido, a ouvidoria dentro do hospital,
ela faz um papel fundamental, porque, além da estrutura médica ter o poder de influenciar as decisões de gestão, a estrutura da enfermagem, a estrutura administrativa, agora a ouvidoria surge como uma nova estrutura que traz a voz do usuário para influenciar os tomadores de decisão dentro da estrutura hospitalar. Então, é absolutamente fundamental, até para que sejamos, até para que a gente possa ser coerente com a própria história do SUS. Né? O SUS é um produto de participação popular. O SUS é uma política pública que não foi criada de cima para baixo, foi criada de baixo para cima. O SUS foi criado pela pressão popular. E, fundamentalmente, nós temos que manter o SUS na mão da população. Para manter o SUS na mão da população, não basta a gente ter grandes movimentos populares que saem às ruas de vez em quando, uma vez cada 3 anos. A gente precisa ter participação popular todo dia. E o único instrumento, a única estrutura que tem na administração que permite a participação popular no dia a dia, 365 dias por ano, é a ouvidoria. E que não se confunda a ouvidoria com SAU ou com SAC, né? Porque o SAU e o SAC têm a função de acalmar vamos dizer assim, acalmar os descontentes. A ouvidoria não tem função de acalmar os descontentes. A ouvidoria tem a função de receber a opinião da população e que essa opinião seja efetivamente usada pelos tomadores de decisão. Daí, vendo a ouvidoria como ferramenta, é necessário que essa ferramenta também seja aperfeiçoada, porque não basta que a ouvidoria colha dados, é fundamental que a ouvidoria produza conhecimento. Né? Entre o colher o dado e o produzir o conhecimento, tem uma metodologia de trabalho com esses dados que precisa ser aperfeiçoada. Né? Hoje, na ouvidoria, na autarquia hospitalar, nós temos ouvidoria em todos os hospitais, em todas as unidades hospitalares e pré-hospitalares do município. Nos primeiros 2 anos da gestão, a ouvidoria esteve vinculada à superintendência, e nós evoluímos até o ponto de implantar o sistema Ouvidor SUS. Né? Recentemente, este ano, a ouvidoria deixou de estar vinculada à superintendência para estar vinculada ao departamento que eu dirijo. Né? Atualmente, eu sou diretor do Departamento de Gestão da Assistência e, como mais de 80% do movimento de ouvidoria tem a ver com a assistência propriamente dita, então a superintendência entendeu por bem que a ouvidoria poderia ficar pendurada organicamente no departamento que a gente dirige e que agora nós estamos trabalhando, né, com a perspectiva de estar capacitando todos os ouvidores, alguns não estão ainda devidamente capacitados, está fazendo as ouvidorias mudarem de lugar dentro dos hospitais, porque é verdade tudo que foi falado aqui, que nós temos em vários hospitais a ouvidoria que fica atrás da caldeira, que fica atrás do necrotério, que fica atrás do prédio, atrás do quarteirão do hospital. Então, efetivamente, se alguém quiser fazer algum uso da ouvidoria no hospital, o mapa, para você chegar na ouvidoria, já é um mapa que o próprio funcionário do hospital não sabe muito bem como chega lá. Então, fundamentalmente, a gente está tentando trazer ouvidoria que não está num espaço de maior circulação do hospital, é uma ouvidoria que não funciona. A ouvidoria tem que estar no espaço mais acessível, no espaço de maior circulação do hospital. O ideal para uma ouvidoria é que ele tenha uma portinha no saguão de entrada do hospital, de que maneira que qualquer pessoa que bote o pé no hospital viu que passou por uma placa escrita ouvidoria e sabe onde a ouvidoria está. Né? E a gente também vai fazer um trabalho, principalmente agora, com os gestores, com os administradores, os diretores dos hospitais. Por quê? Porque ainda temos alguns diretores que, infelizmente, entendem a ouvidoria como um lugar que produz problemas. Uhum. E nós temos que treiná-los e ajudá-los a entender que a ouvidoria não é um lugar que produz problemas. A ouvidoria é um lugar de onde nascem as soluções. Né? Porque, fundamentalmente,
existe na estrutura hospitalar, além do nível máximo do diretor, uma gerência intermediária. E essa gerência intermediária tem uma penosa missão de lidar com o conflito entre a alta administração e o funcionário, né? Então, na tentativa de lidar com esse conflito, e aqui não vai crítica nenhuma, é inerente, é osso do ofício, né? Na tentativa de lidar com esse conflito entre a alta administração e o funcionário mais operacional, nem tudo que acontece no chão do hospital chega aos ouvidos da alta administração, né? E, fundamentalmente, a ouvidoria é o grande instrumento que a alta administração pode usar até para conferir que grau de comunicação que ele está conseguindo fazer dentro do hospital, né? A ouvidoria, como traz a voz diretamente da população, ajuda o próprio diretor a perceber o grau de eficiência da sua máquina. Então, nós estamos investindo nisso. O treinamento dos gestores, junto com o treinamento dos ouvidores, e em trazer as ouvidorias para um lugar em que qualquer pessoa possa ter acesso, né? Usar, de fato, a ouvidoria como a porta que permite ao usuário do sistema interferir na tomada de decisão. Obrigada, doutor Richman. E, Márcia, já fica aí a dica, né, que o doutor Richman nos dá com relação aos processos, né, que nós vamos fazer de capacitação, de educação permanente para a ouvidoria. E fica o convite para que todos os gestores dos hospitais possam participar das nossas atividades. Cristiane, e a Covisa? Como é que está a organização? Como é que vocês estão neste processo se organizando para a ouvidoria dentro da Covisa? Olha, na Covisa, Laura, também está sendo um grande desafio a implantação da ouvidoria, mas uma experiência muito positiva que a gente tem avaliado, né? Nós temos, dentro da vigilância em saúde, um escopo de atuação muito amplo e variado. Então, nós atendemos demandas de 3 tipos de públicos diferentes. Desde o profissional de saúde, que nos aciona com dúvidas sobre como estão os dados da situação epidemiológica das doenças, quais são os protocolos de atendimento, as medidas preconizadas para a prevenção e para o controle. A gente atende muitas demandas do setor regulado pela vigilância sanitária. Então, são responsáveis legais e técnicos pelos estabelecimentos que nos procuram para saber como cadastrar o seu serviço junto à vigilância, quais os aspectos sanitários que eles têm que observar para a sua atividade. E a gente também atende uma ampla demanda vinda do cidadão em geral, que varia desde as pessoas que querem informações sobre vacina, pessoas que querem denunciar estabelecimentos que têm irregularidades sanitárias, outros que querem reclamar sobre presença de animais sinantrópicos que podem causar doenças, então ratos, escorpiões, abelhas, e até mesmo trabalhadores que querem denunciar o ambiente de trabalho que eles percebem que pode oferecer algum risco à sua saúde. Então, é uma ampla demanda. Só em 2014, a gente teve, pelos vários canais, cerca de 140 mil solicitações só de assuntos relacionados à vigilância em saúde. Então, desde a implantação da Covisa, em 2003, a gente sempre teve essa percepção de que esse acolhimento da demanda do cidadão é muito importante para a gente poder subsidiar o nosso trabalho. E foram criados diversos canais de atendimento para o cidadão. Isso está sendo uma dificuldade nossa, a gente já colocou muito para a Márcia. A gente recebe demandas por telefone, a gente recebe demandas por e-mails institucionais que foram criados das várias áreas da vigilância. Outras pessoas vêm pessoalmente na nossa praça de atendimento. Muitos acabam acionando outros órgãos, como o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, conselhos, e essas demandas também não são encaminhadas, mas foram acionadas inicialmente pelo cidadão. Então, é um canal muito variado de solicitações. Isso faz com que o gestor se perca um pouco para ter um controle de como está o atendimento dessas demandas e ter uma análise real de quais são os principais assuntos que as pessoas têm necessidade de informação. Então, a implantação do ouvidor SUS na vigilância foi muito importante para isso, para que, embora nós tenhamos diversos canais de comunicação, que essas demandas pudessem convergir para um único sistema. E um outro aspecto muito positivo é que na Covisa, a doutora Vilma implantou uma equipe realmente dedicada, exclusiva, para acompanhar no dia a dia essas demandas relacionadas à ouvidoria. Todas as unidades do Sistema de Vigilância em Saúde tiveram capacitação e tem profissionais hoje que são responsáveis por acompanhar as demandas de ouvidoria. E houve uma agilidade muito maior com a implantação do Sistema Ouvidor SUS no próprio encaminhamento dessas solicitações.
Antes, uma solicitação tinha que ser encaminhada por papel, tramitava por dias até chegar na equipe que de fato iria atender aquela solicitação do cidadão. E com o ouvidor SUS, não. Hoje, rapidamente, as equipes todos os dias estão acompanhando, analisando essas demandas, então o encaminhamento é muito mais ágil e a resposta ao cidadão também. Uma outra característica que a gente queria destacar é que realmente a ouvidoria está trabalhando de uma forma muito mais integrada com as outras áreas técnicas e principalmente com as áreas de comunicação. Porque aquela informação, aquela dúvida que o cidadão demonstra para a gente que está tendo uma frequência maior, isso tem que subsidiar os nossos materiais de comunicação. A gente tem que rever como que essa informação vai ser disponibilizada no site, pensar que programas que a gente vai colocar, né, no nosso canal do cidadão. Então, isso é um trabalho que a gente percebe que já está dando frutos, da ouvidoria trabalhar articulada com a comunicação. A informação que o cidadão necessita é aquela que a gente tem que trabalhar para divulgar nesses vários canais que nós temos. A gente sempre costuma falar na vigilância que é muito difícil a gente conseguir proteger a saúde da população no município do tamanho do nosso, né? 11 milhões de habitantes, milhares de imóveis, milhares de estabelecimentos comerciais. Então, a gente precisaria ter um exército de técnicos para dar conta de estar em todos esses lugares. E, ainda assim, a gente nunca conseguiria estar em tempo integral. Mas o cidadão, ele é esse vigilante, que está o tempo todo, em todo lugar. Então, se a gente trabalhar na instrução da população, para que ela consiga reconhecer o que é risco à sua saúde no seu dia a dia, nos locais que ela frequenta, com certeza a gente vai estar introduzindo um parceiro fundamental para construir um sistema de vigilância em saúde mais eficaz. E é nesse trabalho que a gente está realmente desenvolvendo na Covisa, em parceria com a ouvidoria. Parabéns, Cristiane. Eu acho que a Covisa, ela prima por todas essas ações. A comunicação, ela tem um lugar de destaque dentro da Covisa e realmente mostra claramente como, de fato, a ouvidoria pode ser um instrumento de gestão, né? Porque a gente sabe da dificuldade que temos. Acho que uma das maiores dificuldades que temos enquanto gestor é a questão da comunicação. Richman abordou isso também, né? E a ouvidoria, você mostra um caminho para todos nós. Então, fica aqui a dica. E você, doutor Takano, primeiro é uma honra ter aqui você no nosso espaço, na escola novamente. Tanto o Dr. Richman quanto o Dr. Takano foram nossos alunos logo que assumi aqui e fico muito feliz que vocês estejam aqui hoje novamente, nesse papel de gestor, de coordenador da Comurge, em especial do SAMU, né? Como é que você vem trabalhando, Takano? É sempre um prazer poder estar aqui com vocês, né? E antes de agradecer o convite, a oportunidade de estar novamente, parabenizar a equipe, porque o instrumento de gestão ele só ocorre de uma maneira sistematizada, né, se a gente tentar, né, ações como vocês estão tentando desenvolver, padronizar aí os sistemas de informação, né, garantir que a uniformização dos conceitos ela seja de comum a todos os que frequentam e os que vivenciam a prática da saúde pública dentro do município de São Paulo, para que esses dados eles tenham acesso. A ouvidoria ela precisa ser, além da voz, ser uma fonte norteadora da qualidade. O processo de qualidade é o caminho de não ser só pró-reativo a uma queixa, né, mas sim receptivo às estratégias de sedimentação e tentar avançar na nossa prática do dia a dia. A urgência e emergência é um grande desafio, porque normalmente a urgência e emergência é uma situação em que o usuário está mais sensível à sua necessidade e a vontade de falar ela fica cada vez mais transparente, né? Então a ouvidoria ela se insere como uma luva, né, dentro do processo de avaliações de toda a assistência da urgência e emergência. Em especial ao SAMU, né, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a gente tem duas situações que nos preocupam e não nos preocupam de uma maneira negativa, e sim da necessidade de a gente avançar. O SAMU ele trabalha em praticamente dois grandes cenários, né, passíveis de atuação da ouvidoria. O cenário da atuação local, que é um cenário itinerante. Então, ao contrário da maioria dos estabelecimentos de saúde, nós temos a dificuldade de estabelecer um canal de contato entre a população que foi de fato atendida, né, para sua necessidade de transparecer. Isso é uma preocupação que nós temos de tentar fomentar e estimular que a população fale daquele serviço que foi efetivamente prestado, né, avaliar, ser fator preditivo de qualidade.
Isso é um canal que a gente enxerga com grande potencial para o avanço da ouvidoria no futuro, né? Não só do ponto de vista de aumentar as chances de uma experiência positiva, mas principalmente de entender também se a assistência local está sendo feita de forma adequada. O outro canal é a ação meio do SAMU, né? É o canal de teleatendimento. E aí a ação do teleatendimento do SAMU se aproxima muito, né, com a ação primária da ouvidoria. A gente fala que o receptivo do SAMU, normalmente ele está buscando um serviço que ele, na grande maioria das vezes, não se diz de fato a necessidade de transporte de urgência com embarcação especializada. Quer dizer, ao ligar ao SAMU 192, o cidadão ele já vem buscando, né, alguma resposta, né, de fácil acesso ao sistema de saúde, né? Se o SAMU ele só atendesse urgência, emergência, aquela que de fato necessita de um transporte embarcado especializado, o quantitativo de solicitações que nós teríamos seria muito reduzido. Mas nós não nos furtamos dessa responsabilidade, já é um embrião ao canal da ouvidoria. Nós, no próprio processo de acolhimento, entendemos qual a necessidade, aonde está a lacuna do atendimento que o usuário ele procura através do telefone. E avaliar esse processo do telefone é um processo que tem que ser muito além dos nossos processos de qualidade, né? O SAMU ele utiliza um protocolo de captação da demanda, né, padronizado e homologado pela Academia Americana, mas que precisa ter uma certificação e acompanhamento da sua qualidade. E a ouvidoria é um grande passo, né? Então, é fomentar dentro da nossa estrutura algo a mais que também possibilite qualificar aí a demanda do usuário, seja ela pela presteza, né, em relação à efetividade do nosso atendimento, seja ela pela qualidade do atendimento primário, né, e seja ela pela falta de acesso a algum recurso que, eventualmente, a gente precisa trabalhar, não só no pré-hospitalar, mas na integralização de todas as redes de assistência. Eu acho que esse é o grande papel, o grande desafio das urgências e emergências, e a gente conta com o provimento do processo de qualidade da ouvidoria para que a gente possa fazer a nossa parte e tentar agregar alguma coisa de positiva na gestão. Com certeza, Takano. Márcia, conta para a gente aqui, como é que você pensa esse trabalho, né? Como é que a gente, o que as pessoas que estão nos assistindo podem pensar daqui para frente com relação, junto com a Covisa, junto com a autarquia, junto com a Comurg, em especial o SAMU, a atividade da ouvidoria? Então, é muito interessante essa divisão dos dois blocos, porque nós vemos duas situações muito distintas. Quando a gente foi trabalhar com as coordenadorias, com as supervisões, etc. Elas são heterogêneas dentro da sua homogeneidade. Mas, então, assim, eu tenho uma maneira que eu tenho que trabalhar o desenho da ouvidoria na leste, mas, assim, ela difere muito pouco do que eu faço na sul ou do que eu faço na centro-oeste, porque, na prática, nós vamos ter sempre aquele fluxo, o gerente da unidade, os problemas são diferentes, mas os caminhos acabam sendo... Nós temos particularidades totalmente diferentes. Você tem regiões que têm uma presença maior do parceiro, regiões que você tem uma presença com problemas mais complexos, mas ainda assim é um desenho que nos foi mais tranquilo para fazer. Agora, aqui nós temos 3 situações que são muito específicas e que nós temos, assim, e isso, assim, eu sei que eu já estou me repetindo, é o terceiro bloco, onde eu vou falar a mesma coisa, que essa integração tem sido uma coisa muito bacana. Tem sido uma coisa muito, muito, muito bacana. Assim, da Covisa eu não esperava menos, mesmo porque eu vim de lá, então, assim, a parceria que a gente tem com a Covisa é ótima, mas o desafio... Né, mas o desafio com eles é gigantesco, porque nós temos ambos a maior boa vontade do mundo para que tudo corra bem. Assim, eu tenho certeza que a Covisa faz de tudo para que o desenho da ouvidoria, para que todo o fluxo da ouvidoria seja o melhor possível, assim como eu falo todo dia que tudo pode dar errado, só não pode dar errado a Covisa porque eu acabei de vir de lá. Mas, ainda assim, é um desenho super complexo. Não é, assim, hoje em dia você tem as coisas descentralizadas, mas você tem que explicar para uma menina de um 56, que até ontem não sabia nem o que era SUS, que se o restaurante fica aberto de dia, ela manda para a supervisão, mas
se o restaurante só funciona à noite, se é um bar e só funciona à noite, ela tem que mandar para a Covisa. E assim, eu tenho desde essas dificuldades, como assim, a questão que a gente falou, dos manuais, dos POPs, é o quê? A maneira, eu vou falar que o remédio está ruim, então antes eu tinha um registro, que era um registro paupérrimo, onde vinha, comprei o remédio está estragado. Ok, onde você comprou, qual é o endereço de onde você comprou, qual é o nome do remédio, qual é o fabricante, qual é o lote, porque, eu falo por experiência própria, a Covisa vai rastrear todo este processo. O seu remédio deu chabu porque o lugar que ele ficou armazenado estava ruim, porque a distribuidora não funcionou, porque o fabricante, e para eles todas essas informações são muito importantes, então eu tenho que ter um relato muito específico. O que é solicitação do que é uma ouvidoria, o que é um saque, que com eles eu vivo esse problema, que com os outros setores eu não tenho, mas eles têm questões que são de fato de saque, porque é a primeira solicitação que aquele município faz, que é diferente. Uma pessoa que está solicitando raio-x, ele já solicitou raio-x, esse assunto já está resolvido. Ele já fez uma solicitação de exame, então agora ele não está me solicitando mais nada, ele está descrevendo o problema encontrado a partir da demanda que ele tinha. Não é o mesmo caso que na Covisa para algumas situações, mas outras situações são de fato ouvidorias e nós temos que achar esse limite. Agora mesmo que eu falei que nós estamos fazendo essa nova portaria, a portaria tem que contemplar essas questões ligadas à vigilância em saúde, e aí quando eu falo vigilância em saúde, por eu ter vindo da sanitária, eu fico focada na sanitária, mas nós temos também a epidemiológica, onde eu tenho uma demanda de informações muito grande, que eu não sei se, entendeu, como eu vou classificar. Quando vamos para a autarquia, a mesma coisa, nós temos um desenho na autarquia, que é muito específico, e aí você tem, por exemplo, eu sempre falo que se o meu gerente de UBS, da direta, tem que sentar lá na frente do computador e escrever a respostinha dele, porque assim nós exigimos, é óbvio que o do parceiro também vai ter que fazer a mesma coisa, eu não aceito menos. Agora, você fazer isso nos hospitais é outro grande desafio, porque você tem dentro da unidade hospitalar, um SAÚ funcionando com aquela caixinha deles. Então, esse registro que eu estou falando, que para nós é inaceitável você registrar uma demanda para nós. Hoje a gente não faz um registro que esteja assim. Laura, gostou do médico, um beijo. Não tem. Existe todo um registro padronizado, a gente busca o máximo de informações, que tipo de coisa que, quando você pega a caixinha de sugestões de um hospital, muitas vezes vem escrito, tudo aqui é uma porcaria, ou tudo aqui é excelente. Gostei muito da enfermagem. Você gostou muito da enfermagem de onde, gente? São 15 andares. Eu não faço a menor ideia do que você está falando, entendeu? E que tem esse registro desta maneira e que nós vamos ter que fazer essa discussão. Como vai ficar isso, entendeu? Nós vamos... É um outro desenho muito específico, porque como dar visibilidade para tudo isso que acontece. E o SAMU mais ainda, porque assim, você fazer esse fluxo com eles, que é um serviço assim, quando o munícipe liga na ouvidoria, a gente sempre explica, isso que o Pedro estava falando, nós não somos resolvedoria, nós não somos fura-fila, eu não vou resolver seu problema em 10 minutos. Ele não é assim que funcionam as coisas. A gente vê como ferramenta de gestão, nós queremos que mudem os processos, nós queremos que vejam a divulgação. E o SAMU? Entendeu? O SAMU é um outro desenho totalmente diferente, porque a pessoa que liga lá para fazer uma demanda, uma ouvidoria em relação ao SAMU, muitas vezes ela liga equivocada, ela liga achando assim, olha, estou ligando, esses dias aconteceu isso, eu estava lá, já era assim, 7h30 da noite, não, eu quero uma ambulância, eu estou ligando e a ambulância não vem. Eu falei, então, você não tentou o caminho correto. Aqui na ouvidoria a gente não tem. Mas como é que você vai fazer essa escuta qualificada? É lógico que você não vai responder dessa maneira. Você tem que ter um olhar específico para este paciente de urgência e emergência, que é um olhar que, assim, de todas essas coisas que eu estou falando aqui, eu já trabalhei na autarquia, eu já trabalhei na Covid, eu já trabalhei na rede, urgência e emergência não. Então, assim, além de tudo, ter este olhar de como é que é esse cidadão que quer se manifestar em relação a esse serviço. Como que eu vou usar isso que ele faz? Eu tenho que informá-lo melhor também do que ele pode, que ele não pode, como é que funciona, quais são os critérios que nós temos, quais são os trabalhos que nós fazemos, e isso vem a parte de comunicação da ouvidoria também, de eu poder esclarecer, e para isso eu preciso me informar mais. Então, assim, esses três
atores do nosso processo têm sido aqueles que nós estamos tendo que fazer um aprendizado maior ainda de como fazer a coisa fluir. Mas está sendo muito divertido, está sendo muito bom. A gente tem conseguido construir coisas bacanas junto e acredito que a gente vai continuar nessa direção. Bom, eu agradeço muito a participação de vocês nesse terceiro bloco. Eu acho que nós temos aqui, estamos discutindo, né, Márcia, durante todos esses blocos, os grandes desafios que temos enquanto Secretaria Municipal da Saúde para, de fato, implantar a ouvidoria como instrumento de gestão. E, mais uma vez, eu agradeço imensamente, Cristiane, e em seu nome agradecer a doutora Vilma pela disponibilidade, doutor Richman, né, o doutor Morimoto e Takano, a sua disponibilidade em estar aqui conosco. E para você, trabalhador, nós vamos agora para o nosso último bloco, encerrando essa roda de conversa, discutindo então a ouvidoria como instrumento de gestão. Neste último bloco, nós vamos apresentar alguns instrumentos, a organização e estrutura da ouvidoria, mas principalmente responder às suas questões. Então, ainda dá tempo. Mande suas perguntas para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br. Até já.